a tempestade, ou acalma a tempestade. Aleluia. A Bíblia diz que ele, Jesus, ele entrando no barco com os seus discípulos, nos seguia. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Quando a gente fala em tempestade, a gente trazendo para a nossa vida secular, nós sabemos que muitas vezes é prova na vida da gente, né, irmã Cleide? Vendaval, vento, tempestade. Até porque, auxiliar Antônio, a vida do crente não só é glória em glória, né? A vida do crente, irmão, sempre tem que ter uma prova e uma vitória, não é não, irmã Paloma? É mesmo assim, irmão, a vida do crente é uma prova e uma vitória. Crente que não passa por prova, não tem vitória, tem? Não tem, irmão. Provas, ela traz experiência na vida do crente, né? Por mais novo que o crente seja na igreja, mas é necessário que Deus coloque ele numa prova. Tem momento que o crente, ele faz questão dele ir para o deserto sozinho. Aí o negócio complica. Mas quando Deus coloca a gente numa prova, é para a gente passar, irmão. Todos que estão aqui, alguns ainda estudam, e nós sabemos que chegou o tempo na escola que a professora dá uma prova. E ela dá uma prova e ela espera que nós passamos. Mesmo assim é Deus conosco. Deus continue abençoando. Mesmo assim é Deus conosco. Quando ele saiu ali com os discípulos, a Bíblia diz que no mar se levantou uma tempestade tão grande. Eu fico às vezes até que imaginativo nessas noites, dizendo: Jesus, como é que pode? Eles conheciam Jesus bem de pertinho, não é? Ele viu milagre, prodígio, maravilha. Estava lá nas bodas de Canaã, viu ele viu ele transformar água em vinho, viu tanta coisa, mas é mesmo assim, irmão, no momento de má dificuldade, aí vem a incredulidade na vida do crente. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele estava em um determinado lugar, lá no capítulo 11 do Evangelho de São João, no versículo 38, e versículo 1 ao 38, a Bíblia diz que Jesus tinha um amigo chamado de Lázaro. Diz a Bíblia que Lázaro adoeceu de uma enfermidade, e as irmãs de Lázaro, no momento da dificuldade, mandou um mensageiro lá onde Jesus estava, e ela dizia mais ou menos assim, ela aproveitou que ele era amigo de Jesus. E quem é amigo, irmão? Ei, minha mãe dizia assim, que é melhor um amigo na praça do que dinheiro na caixa. Eu vou dizer uma coisa a você, você vai concordar comigo. Eu nunca vi um amigo intrigado de outro, mas eu já vi um bocado de irmão intrigado de outro. Quando se diz que é amigo, ele abraça, ele ajuda, ele toma posse de qualquer coisa que você precise. Aí a irmã de Lázaro vai lá e diz que um amigo dele está doente. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus passou 4 dias lá naquele lugar. Diga para o seu irmão, se ele só chega na hora certa. Mas ela disse, ele é amigo. Quando disser que o amigo dele está enfermo, ele vai vir numa rapidez, né? Jesus, ele fez diferente, ele não foi. É prova. E nesse texto a Bíblia diz que Jesus estava no barco, junto com os discípulos. Diz a Bíblia que quando levantou-se o vendaval, o barco era jogado para um lado e para o outro. Os discípulos ficaram tenebrosos e começou a acordar o mestre. Mestre, acorda que nós vamos perecer. Ele ainda incluía Jesus no meio do negócio. Jesus já tinha morrido, já tinha sido ressuscitado. Aí ele disse, olha, acorda, desperta, porque nós vamos perecer. Numa Bíblia corrigida, a Bíblia diz que Jesus estava deitado, e ele estava deitado numa almofada. A pessoa com sono, ele dorme até no... Imagina com sono, deitado no barco, as ondas jogando para um lado e para o outro, aquele ventinho impetuoso a um lado e o outro, e Jesus deitado e os discípulos aperreados. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que ele acordou, sua suave paciência, e ele disse uma frase daqueles homens: por que temeis, homens de pequena fé?
Isso serve para a gente hoje, né? Isso serve para a gente hoje. No mês passado eu entrei ali no Procap para uma consulta do coração. E quando eu cheguei na recepção, a médica disse: o senhor está internado. O médico já fez o exame e disse que o senhor só está com 16% de vida. Eu disse: Jesus, se o senhor não estava aqui, venha cá. Aleluia. É um dos momentos que você, a primeira coisa que vai fazer é se agarrar com Jesus. Sim ou não? Acaba de dizer na sua cara que você só está com 16%. As artérias quase tudo entupidas. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele é médico dos médicos. Aleluia. E médico por excelência. Ele é advogado dos advogados, juiz dos juízes, nunca perdeu uma causa. Eu quero acreditar ou encontrar alguém que serviu a Jesus ou que serve, que diga que Jesus entrou numa batalha para que ele perdeu. Já alguém? Não. Aleluia, glória a Deus. Jesus disse a Gideão: Senhor, tu tem quantos homens? 32 mil, é muito. Começou com 32 mil. Com 300 Jeová lhe deu vitória. Ele é chamado no capítulo 22 e 8 de Gênesis, Jeová Jireh, quer dizer Deus de providência. Ele age. Tira da existência aquilo que não existe. Quantas